Reta tangente. Então, aqui, de fato, a primeira aplicação de onde aparecem as derivadas, mas para a gente primeiro falar da aplicação em si, a gente vai ter que revisar um pouquinho de GA. Nada muito difícil, mas são coisas bem importantes. A ideia é, dados dois pontos, o ponto A com coordenadas XA e YA, para a gente identificar bem, e o ponto B, XB e YB, a equação da reta que passa por esses dois pontos é dada da seguinte maneira: y menos YA é igual a mx menos xa. Ou, também, a gente pode usar o ponto B e escrever y menos YB é igual a mx menos xb. O que identifica que passa por esses dois pontos é esse mzinho aqui, onde m é quem? É YB menos YA dividido por XB menos XA. Pode ser do contrário também, eu poderia pôr o A aqui e o B para cá, mas a gente vai usar assim, B e A, não tem problemas quanto a isso. Então, isso identifica pra gente que essa reta aqui, com esse coeficiente angular, é a equação da reta que passa por A e B. Então, a gente tem que lembrar que esse cara aqui é o coeficiente angular, ele vai ser realmente bem importante pra gente. Ele pode ser encontrado de outras formas. Por exemplo, ele também pode ser a tangente de θ, onde θ é a inclinação que a reta faz com o eixo x, mas esse aqui já não vem em encontro das coisas que a gente precisa, então pra gente vai bastar equação da reta por dois pontos e coeficiente angular. Esses são os pontos importantes de GA que a gente precisa para falar sobre reta tangente em cálculo 1. Então, vamos ver um bonitinho desenho aqui. Olha que bonitinho. A gente tem aqui a situação, que a gente tem um ponto A e um ponto X. A nossa ideia é montar a reta tangente que passe pelo ponto A. Mas eu não consigo. Reparem que se eu tentasse fazer essa reta tangente aqui, eu só tenho um ponto, então eu não vou conseguir fazer a equação da reta, porque para a equação da reta eu preciso de dois pontos. Então, a gente vai tentar pensar numa situação assim. Para quem não lembra, uma reta que encosta em dois pontos de uma função, ela é chamada de reta secante, e se ela só passasse por um ponto, que nem eu desenhei antes ali, então ela é uma reta tangente, certo? Então, se a gente fosse fazer a equação dessa reta aqui, ela seria assim: y menos f de a, que é esse carinha aqui, né? É o y de b, que é o que a gente consegue ver aqui na tela, igual a m x menos a. E esse m aqui, como ele seria? Ele seria assim: f de a, f de x, vou manter a ordem que eu estava usando lá, f de x menos f de a dividido por x menos a. Isso aqui já não é tão estranho para a gente, certo? Uma coisa que seria legal a gente tentar analisar, vou deixar as informações aqui, é se eu aproximar um pouco mais esse ponto x desse ponto A. Por exemplo, assim, repara que aqui eu coloquei o ponto x3 e aqui está o A. Eles estão bem mais próximos do que a nossa situação anterior. Então, como é que ficaria isso? Ficaria y menos f de a, m, x menos a. Exatamente a mesma coisa, porque a gente está pensando sempre no ponto A. A diferença ficaria no nosso coeficiente angular, que seria f de x3 menos f de a sobre x3 menos a. E esse valor aqui, pela inclinação que ele tem aqui a gente tem uma inclinação bem maior se a gente continuasse, dá uma ideia um pouco melhor da reta tangente. Ainda não é a reta tangente, mas em questão de aproximação, essa aqui aproxima melhor a reta tangente do que esses dois pontos que estão mais longe. Então, o que seria bom fazer será? Dá uma olhada nesse videozinho aqui, onde o nosso ponto xi está se aproximando de A, e aqui a gente pode ver o nosso m mudando. Só que quando a gente encostar nos dois, olha o que acontece. O nosso m, ele deixa de existir, a gente não consegue calcular isso.
Mas o que significa aproximar os dois pontos? Em outras palavras, o que significa aproximar os nossos pontos X que a gente conseguiu, aproximando eles? O que significa em relação a M? Quem seria o M? Bom, quando a gente quer falar de aproximação e a gente não consegue responder, ou seja, fica algum tipo de indeterminação, repare que se eu pegasse 2 vezes o ponto A, eu teria essa situação aqui. 0 dividido por outro 0. Então, quando a gente não pode escrever esse tipo de situação, o que a gente faz é calcular o limite com o nosso x se aproximando do ponto que a gente quer. Então, a gente teria f de x, bom, o nosso x está ali se aproximando, menos f de a, dividido por x menos a. E isso aqui a gente conhece, e a gente conhece muito bem, a gente acabou de ver, significa que a nossa derivada no ponto A vai ser o nosso coeficiente angular. A derivada no ponto A é o coeficiente angular. E por mais simples que isso pareça, isso vai nos abrir uma porta muito grande, porque através da reta tangente, a equação da reta tangente vai ficar f de A, f' de A, x menos A. Através disso daqui, do fato da gente ter exatamente a derivada no ponto como sendo o coeficiente angular, isso vai nos ajudar em muitos fatores de derivada. A gente vai conseguir achar pontos máximos, pontos mínimos. A gente vai conseguir dizer também quando que a nossa função é crescente, quando a nossa função é decrescente. Então, do simples fato da gente conseguir provar que o coeficiente angular é exatamente igual à nossa derivada no ponto, isso vai nos abrir portas para fazer várias aplicações. Então, vamos escrever bem direitinho isso daqui, porque de fato é realmente bem importante. Então, tá aí a equação da reta tangente a uma curva f de x em um ponto a, f de a, é dada dessa seguinte maneira, se o limite existir. Lembrando que isso aqui é um limite, pode ser que ele não exista, a gente já viu exemplos de que não existe derivada no ponto, então eu não consigo fazer a reta tangente. E reparem também que eu estou falando de curvas, significa que eu não preciso pensar só em funções. Eu poderia fazer uma reta tangente em um ponto do círculo, por exemplo, que a gente sabe já que não é uma função, mas que é uma curva e a gente utiliza bastante. Então, isso aqui vai ser muito importante para a gente, principalmente o fato de que esse cara aqui é o nosso coeficiente angular. Isso é muito bom. Por quê? Porque a gente sabe que em uma reta tangente é uma reta, ou seja, ela tem 3 opções. Ou ela é desse jeito, ou ela é uma reta constante, certo? Ou então ela é uma reta decrescente. Ela é crescente, decrescente, ou ela é uma reta constante. E a partir disso, a gente vai conseguir definir várias coisas. Nesse caso aqui, o nosso coeficiente, ele é maior do que 0. Nesse caso aqui, o coeficiente é exatamente 0. E nesse caso aqui, o coeficiente, ele é menor do que 0. Então, repara que a gente vai ter condições bem boas para as derivadas, para conseguir fazer muitas coisas. Então, esse fato de ser positivo, negativo igual a 0, que vai nos ajudar muito a resolver problemas que a gente consegue resolver através de derivadas, pelo simples fato de que ela faz parte de uma reta, e uma reta muito boa. Vamos ver alguns exemplos. Escreva a equação da reta tangente à curva x, seno x, no ponto de abscissa π-meios. Lembrando que a gente precisa de 3 informações. O nosso final de exercício vai ter que ser este daqui, π-meios, f' de π-meios, x menos π-meios, certo? Então, a gente vai precisar calcular tanto essa informação quanto essa informação aqui. Então, como esse é o final do nosso exercício, vamos calcular as coisas que a gente precisa para ele. Primeiro, então, quanto é f de π-meios? Bom, f de π-meios é π-meios vezes o seno de π-meios. A gente sabe que o seno de π-meios é 1, então isso é π-meios, certo? Agora, a gente precisa primeiro derivar
e depois aplicar no ponto. Repare que a gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo, senão isso vai dar zero, porque daria uma função constante. Então, a gente tem que calcular f' de x. Isso é um produto, né? Então, a derivada do x é 1, então fica seno x mais x vezes cosseno x, que é a derivada do seno. Agora sim, a gente pode aplicar em π meios e a gente vai ter seno de x, seno de π meios mais π meios vezes cosseno de π meios. A gente sabe que isso aqui vale 1 e que esse aqui vale 0, então vai sobrar 1 mais π meio vezes 0, isso vai dar 1. Pronto, a gente já tem todas as informações que a gente precisa. Logo, a reta tangente é dada por... Vamos lá, é só substituir os valores. Y menos f de π meios, π meio, igual a 1, que é o valor da derivada no ponto, x menos π meios. E agora, a gente pode organizar um pouquinho, fica um pouco mais bonito, se a gente fizer algumas arrumações. Esse 1, por exemplo, não precisa. Esse que está subtraindo vai passar somando, então a gente vai ter x menos π meios mais π meios, que é nada, certo? Que é 0. Olha que bonitinho que ficou, então. A reta tangente é dada exatamente pela função identidade. É sempre legal olhar o desenho, então tá aqui, em verde é a nossa função, tá aqui o ponto π meios e tá aqui exatamente a reta tangente, que a gente pode escrever que y é igual a x. Vamos fazer mais um exemplo. Calcule o ponto AF de A dessa parábola aqui, de tal forma que a reta tangente tenha inclinação zero. Bom, o que é inclinação zero? A gente já falou que a reta tangente ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente, ou ela pode ser uma função constante, ou seja, nesse caso aqui, a inclinação é zero. Conversando de novo sobre isso, isso aqui significa que a nossa derivada é positiva, isso aqui vai implicar que a nossa derivada é negativa, e quando dá uma constante, quando a inclinação é zero, a gente quer que a derivada dê zero. Então, é exatamente esse problema aqui que a gente quer resolver, certo? Então, o que a gente quer no nosso problema é f' de A igual a zero. Eu quero descobrir quem são esses A's. Então, o que a gente precisa fazer é derivar, aplicar no ponto A e igualar a zero. Por partes, então, primeiro calculamos a derivada. Vai ser quanto? 2x menos 5. Aí, como eu quero calcular A, eu quero agora, então, f de A igual a zero. Isso vai implicar que a gente tem 2A menos 5 igual a zero. 2A é 5 e A é 5 meios. Mas eu não quero só o ponto A. A é só uma parte dele, né? É a coordenada. O nosso ponto, ele é A, f de A. Então, agora eu preciso calcular quanto que é f de A. Ou melhor ainda, quanto que é f de 5 meios. F, não é filhinha, f. Então, eu tenho que usar a função. Então, eu vou ter 5 meios ao quadrado, menos 5 vezes 5 meios, mais 6. Isso vai ficar 25 sobre 4, menos 25 sobre 2, mais 6, que vai dar menos 1 quarto, certo? Então, o ponto onde a tangente é horizontal, ou em outras palavras, o que o exercício pediu, né? Inclinação zero, é quem? Depois que vem um pouquinho mais para o lado, vai ficar 5 meios e menos 1 quarto. Se a gente for olhar no gráfico, a gente tem aqui a nossa parábola e a inclinação zero, ou seja, a tangente horizontal, ou a de inclinação zero, ela vai passar nesse ponto aqui. E qual que é esse ponto aqui? Isso é 5 meios, e a imagem aqui é menos 1 quarto, certo? Então, a própria equação da reta tangente
vai ser y igual a menos 1/4. Por quê? Porque a inclinação é zero, então o f' de A é zero, que faz zerar toda essa parte aqui, só sobrando esse pedaço aqui, certo? Então, fica bem tranquilo. Isso vai ser muito útil, tá? É realmente bem importante para nós, porque reparem que esse ponto aqui numa parábola, de certa forma a gente conhece ele e ele é um vértice. Então, repare que a gente está começando a encaixar alguns pontos que vai ser bem importante para nós. Repara que quando a tangente é horizontal, numa parábola, a gente chega no vértice. E o que é o vértice? Nada mais é do que o ponto, nesse caso, mais baixo da minha função. Se a gente tivesse uma função do contrário, o vértice é o ponto mais alto, onde a tangente também seria horizontal. Então as coisas estão começando a aparecer e a gente vai conseguir trabalhar bastante nisso daí, mais para frente.